Que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração, firmando cada vez mais a sua força, a sua saúde, a sua esperança. Lembrando que a fé vem e de que forma vem por ouvir a palavra de Deus. É o que está registrado no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Essa fé que ela vem gerar vida, força, ânimo, desejo de romper, mesmo em meio a tantas adversidades. A questão não é a circunstância adversa, a questão é quem enfrenta com você essa circunstância. Todos nós, querendo ou não, passamos pelo vale da sombra da morte. Só que há uma grande diferença entre aquele que passa pelo vale da sombra da morte na força do seu braço, ou apoiado num outro ser humano que é tão mortal quanto esse que está passando, e aquele que também passa pelo mesmo vale da sombra da morte, mas junto com o Senhor, que até nesse vale terrível, escuro, frio, sombrio, mortal, não é isso? O vale da sombra da morte, mas ele passa junto com o Senhor. Ele passa junto com o pastor de sua alma. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. É isso que nos fortalece, é isso que nos motiva, é isso que nos impulsiona. Mesmo quando passamos por vales, desertos, covas, cavernas, depressões, inquietações, ansiedades, perdas, não importa o passar. A questão é com quem passar, até mesmo sobre a morte. Nós vivemos dias em que, pelo menos desde que eu nasci, eu nunca tinha passado por uma outra pandemia, nunca vivi um período de guerra, de chuvas como essas. É um período em que a droga ela fosse tão multiplicada assim na cara, a criminalidade, ladrões. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão piorando. Então nós vemos que milhares e milhares de pessoas morrem diariamente, feminicídio, fome, tantas outras doenças. Ninguém está aqui para semente. Estamos aqui de passagem. O mesmo Deus que nos dá a vida é o Deus que toma. Na hora que quer, da forma que quer e de quem quer. Não importa a idade. Há muitos anos eu tinha uma ideia errada, coisa de ignorância mesmo, falta de conhecimento. Eu achava que as pessoas de mais idade é que já estavam com o pé na cova. Eu pensava dessa forma. Mas hoje eu vejo que para morrer basta estar vivo. Seja um feto dentro ainda do ventre da sua mãe, seja um recém-nascido, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, homem, mulher, idoso, não importa. Para morrer basta estar vivo. E nós vemos nos últimos dias mortes terríveis. Acidentes de avião, carro, motocicleta, câncer, o Covid, são anomalias genéticas, violência, crueldade. Hoje em dia, vivemos um tempo em que infelizmente está ficando uma coisa não normal, mas comum de se ouvir. Sobre a pessoa que foi decapitada, foi esquartejada, o corpo foi achado na mala, de repente o bebê estava num saco de lixo na lixeira. Coisas terríveis. O parente que mata o outro enterra no chão da cozinha, no quintal. Terríveis. Mas a questão nem tanto é a forma que a pessoa perde a sua vida. O que vai fazer a diferença é para onde vai a sua alma quando ela perder a sua vida. Foi no dia de ontem, se eu não estiver enganada, ontem foi, deixa eu olhar aqui no meu calendário, dia 26 de janeiro de 2022, se eu não estiver enganada, foi ontem.
a perda da cantora Ludmilla Ferber, que vai fazer muita falta. Muita falta. Muita, mas muita mesmo. É duro o que eu vou dizer, mas tem pessoa que morre e não faz falta nenhuma. É triste, né? Mas tem pessoa que você nem sente falta dela. Depois de longos e longos anos, aí de repente, fulano sumiu. Ah, morreu tem 10 anos. Pessoas que quando falecem não tem nem amigo, nem parente para segurar o próprio caixão. Em contrapartida, tem outras que movimentam uma multidão de pessoas queridas e que admiravam aquela que está partindo. E infelizmente, ela veio a falecer e foi por motivo de um câncer que ela tem lutado, estava lutando há anos. Humanamente, ela estava muito debilitada. E para piorar, ainda pegou o Covid, mas não foi por causa do Covid, foi por causa mesmo desse câncer que há anos ela enfrentava, ainda passou por um divórcio no meio desse processo, desse vale tão terrível, a hora que ela mais precisou do cônjuge dela. Não sei o motivo, não me cabe saber, mas era a hora que a gente, de fato, tem que estar ali, ó, na saúde, na doença, independente das circunstâncias adversas ao redor. Mas nós vamos sentir muita falta. Quem conhecia as músicas que ela cantava, talvez você nunca ouviu falar, mas tem uma muito conhecida, dos Sonhos de Deus. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Ela que cantava. Tinha também aquela: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Também em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. E também uma que eu amo muito, aquela: alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Enfim, tantas outras canções e ministrações profundas, valiosas. A gente via claramente a inspiração de Deus na vida daquela mulher. E não somente ela. Quantos pais de família, quantos filhos maravilhosos, quantas esposas. A mãe do cantor Delino Marçal, há quase 2 semanas, foi morta de uma forma cruel, terrível, por um rapaz descontrolado, drogado, nu com uma barra de ferro. Ele deu contra a vida daquela mulher, uma pastora, na faixa de 70 anos, não me lembro exatamente a idade dela, mas ela estava na igreja orando de madrugada. Uma mulher que fazia toda a diferença na família e ali na comunidade, pela forma que ela trabalhava. Quantas pessoas, quantos bebês, quantas mortes que deixam um vazio dentro da alma. Mas a questão que eu quero te passar nesse vídeo não é nem mesmo a forma da partida, do jeito que a pessoa morre. Igual essa semana mesmo, uma querida amiga minha que trabalhou comigo lá em João Molevade, a Tânia, ela disse que perdeu a irmã para o câncer. Assim, ela falou comigo: Lu, infelizmente o câncer venceu ela. Ela perdeu para o câncer. E assim como a cantora Ludmilla Ferber também morreu com câncer. Mas como eu disse no início do vídeo, a questão não é a forma de morte. Porque também homens fiéis a Deus morreram de forma terríveis. O Filho de Deus. Jesus morreu da pior maneira que existia naquela época. Era a mais vergonhosa, era a pior, a mais agressiva, a morte de cruz. João Batista teve a sua cabeça servida numa bandeja de prata, ele foi decapitado. Tiago, um dos discípulos de Cristo, foi morto ao fio da espada. Quantos outros mártires tiveram mortes violentas? Estevão, apedrejamento. Aqui também em Hebreus capítulo 11,
Versículo 35 fala que uns foram torturados e recusaram ser libertados. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens que eram fiéis a Deus. Mortes terríveis. Mas eu volto a repetir, a questão não é a forma que a pessoa vai partir, deixar essa vida carnal, humana, física aqui. A questão é estar em Cristo. Porque Ele nos garantiu que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Todos nós enfrentaremos a morte. É um processo, ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. Jó capítulo 14, versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Queira a gente ou não, os nossos dias estão contados, determinados. Não importa a forma. E eu disse para minha amiga, a Tânia, eu falei, Tânia, ela não perdeu para o câncer, ela perdeu para Deus. Por que perdeu para Deus? Porque é Deus que tem o fôlego de vida de cada um nas mãos. Quando chega a hora da pessoa partir, ninguém pode impedir, ninguém segura. Pode fazer respiração boca a boca, pode dar choque no peito, pode fazer massagem cardíaca, pode encher de aparelho, entubar. Se chegou a hora, ninguém pode impedir. Eu até lembrei com ela de um fato que eu ouvi uns 2 meses atrás, de um homem que estava pescando com um amigo. E de repente veio um enxame de abelhas. E ele tinha alergia. E o que ele fez? Ele pulou no rio. Só que quando ele pulou no rio, no desespero, ele não sabia nadar. E o rio estava cheio de piranha, que acabou com a vida dele em questão de poucos minutos. Então, olha só, o cara estava no barco, sem colete, não sabia nadar, veio as abelhas, pulou no rio, foi comido por piranha e ainda afogou. Quando chega a hora, acabou, nada e ninguém pode impedir. Assim como eu já ouvi casos de pessoas que tentaram suicídio 5, 6 vezes. E em contrapartida outras cheias de saúde, em plena idade, vigor. O momento mais feliz da vida da pessoa. De repente deita para dormir e não acorda. Tem um infarto fulminante e parte. A questão não é, eu volto a repetir, a forma. A questão é, para onde se vai a alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas Jesus pagou um alto preço para que nele tivéssemos vida. E vida com abundância, não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Aquele que crê nele não morre, descansa para uma ressurreição maravilhosa, para uma vida abundante por toda a eternidade. Creia em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Apenas isso, entrega a sua vida nas mãos dele. E creia que ele tem algo muito maior do que tudo que você viver aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem penetrou no coração do homem o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Amém?